Olá, boas-vindas a mais uma das nossas análises estruturadas. E hoje o tema é absolutamente fascinante: os fundamentos da antropologia da religião. Bom, a gente pode imaginar a antropologia como um gigantesco espelho humano. Quando a academia decide examinar as crenças mais profundas da humanidade, ela não faz isso com aquele viés teológico, sabe? Não está tentando provar o que é divinamente certo ou errado. Na verdade, ela segura esse espelho para refletir quem nós somos, como a gente se organiza e por que nós construímos esses mundos de significado que habitamos. É literalmente uma jornada para entender a essência cultural da humanidade. E aí, isso levanta logo de cara uma questão central: como a ciência estuda o sagrado. Para quem já acompanha de perto as ciências sociais, essa é a virada de chave metodológica perfeita. A ciência simplesmente não pergunta: essa crença é verdadeira? Essa é uma questão que fica lá para a teologia ou para a fé de cada um. A verdadeira pergunta científica, aquela que guia toda a nossa análise, é: o que essa crença significa para as pessoas que a vivenciam e como isso molda a sociedade delas? É exatamente essa mudança de perspectiva que transforma ritos e mitos em chaves fundamentais para decifrar o comportamento humano. Então, a nossa rota de hoje vai passar por 5 pontos essenciais. 1. Origens e objetivos da disciplina. 2. Teorias substantivas e funcionais. 3. O poder dos símbolos. 4. O paradoxo do relativismo. E 5. O fenômeno totalmente humano. É uma evolução conceitual que vai expandir bastante a compreensão de todo mundo sobre esse assunto. Vamos lá. Ponto 1. Origens e objetivos da disciplina. Para começar, a gente precisa estabelecer as fronteiras exatas do que esse campo acadêmico faz, e principalmente do que ele não faz. A fronteira epistemológica é bem clara. De um lado, temos a antropologia teológica, que estuda a criação e a relação de Deus com a humanidade. No cristianismo, por exemplo, como o ser humano responde ao ato criador. Do outro lado está o nosso foco, a antropologia da religião. Essa é uma ramificação focada estritamente na relação cultural da humanidade com as suas crenças, histórias, linguagens e costumes. O limite é claríssimo. A ideia não é estudar a divindade em si, mas sim a experiência humana diante daquilo que é considerado sagrado. Na literatura acadêmica empírica, a missão principal de quem faz ciência da religião é descrever essas projeções das interações sociais sem se deixar levar por visões de mundo pessoais. O rigor metodológico exige uma imparcialidade total. Então, a ciência da religião depende dessa postura mais distanciada, onde não se julga a fé, mas sim se traduz empiricamente as expressões humanas que nascem dela. É quase como exigir que se deixe as próprias convicções metafísicas lá na porta do laboratório social antes de começar a trabalhar. Mas convenhamos, essa imparcialidade não caiu do céu da noite para o dia. Lá no século XIX, o estudo das mitologias começou com uma visão bem problemática. O homem ocidental se via como mais evoluído em comparação aos povos nativos. O grande marco de mudança só acontece em 1912, com o Émile Durkheim, que foi buscar na cultura aborígene australiana, mais especificamente no totemismo, a forma elementar da vida religiosa. Ele viu ali a própria sociedade se divinizando. Mais tarde, já no meio do século XX, Claude Lévi-Strauss foi absolutamente crucial para desconstruir de vez esse eurocentrismo e o racismo da disciplina. Isso pavimentou o caminho para as perspectivas modernas e decoloniais, trazendo muito mais respeito e relativismo cultural. O que nos leva ao ponto 2, teorias substantivas e funcionais. Essa fase costuma ser chamada de a grande divisão da disciplina. É um modelo mental perfeito para categorizar os maiores pensadores da história sobre o tema. Basicamente, quem pesquisa a religião acaba caindo em um de dois campos. As teorias substantivas se preocupam com o que a religião é. Elas olham para a essência da experiência humana com o assombroso, o inefável, aquele sentimento existencial diante do sagrado. Por outro lado, as teorias funcionais, que alguns chamam de reducionistas, focam no que a religião faz. Qual é a utilidade prática da crença? Ela une a sociedade? Ajuda a lidar com a ansiedade da morte? É mais ou menos a diferença entre estudar a natureza do fogo versus estudar para que o fogo é usado. Organizar esses gigantes do pensamento revela umas diferenças metodológicas bem profundas. Pensa num mapa mental. Mircea Eliade, um ícone da abordagem substantiva, dividiu o mundo entre o sagrado e o profano, focando na nossa ânsia por uma perfeição sobrenatural. Já do lado funcional, temos Karl Marx analisando o contexto econômico, Sigmund Freud focando na neurose para explicar a origem psicológica das crenças diante de uma realidade assustadora, e Durkheim focado puramente na coesão social. E aí, abrindo uma nova porta, temos Clifford Geertz, que nos leva para a teoria interpretativa através dos símbolos culturais. Essa tabela basicamente decifra toda a sociologia clássica de uma só vez. Mas antes da gente avançar para o Geertz, é importante esclarecer um ponto sobre os clássicos. Termos como o Kula, que é uma complexa rede de trocas cerimoniais estudada por Malinowski,
O mana, uma força espiritual descrita por Maus, e o próprio totemismo do Durkheim não eram vistos por esses autores só como uma mágica exótica, nada disso. Para esses primeiros antropólogos, essas eram grandes categorias organizacionais nativas. O ritual não estava ali separado do resto da vida, ele representava a totalidade de uma sociedade. Tudo estava interligado, a economia, a política, o parentesco e o simbólico. Tudo numa coisa só. Chegamos então ao ponto 3, o poder dos símbolos. Isso nos traz de forma supernatural para a era moderna da disciplina. Uma era focada na interpretação, onde Clifford Geertz é, sem dúvida, o nome central. A definição clássica e incrivelmente influente dele afirma que a religião é, na sua essência mais profunda, um sistema de símbolos. Para ele, a religião não é só um conjunto de regras morais ou explicações sobre o universo. Ela é uma teia cultural totalmente imersiva, tecida pelo poder dos significados simbólicos que compartilhamos em grupo. O ponto alto aqui é entender como Geertz propõe estudar tudo isso. Ele desenvolveu uma metodologia muito clara, de 2 estágios para o observador imparcial. O passo 1 é analisar o próprio sistema de significados que está ali incorporado nos símbolos, decifrar o código, digamos assim. E o passo 2 é pegar esses sistemas de significado e relacioná-los aos processos socioestruturais e psicológicos daquela comunidade. Ou seja, não basta só entender o símbolo, tem que entender como esse símbolo movimenta a estrutura real e palpável da sociedade. E é exatamente aí que acontece a mágica metodológica. Na visão de Geertz, os símbolos não são estáticos, eles atuam de verdade. Eles estabelecem disposições e motivações profundas, penetrantes e duradouras nas pessoas. Eles formulam conceitos sobre a existência de um jeito que essas motivações parecem excepcionalmente realistas. Em resumo, os símbolos entrelaçam completamente o mundo vivido com o mundo imaginado. Eles moldam a realidade psicológica de quem crê e, como consequência, afetam a realidade material da sociedade inteira. É fascinante. Isso nos leva ao ponto 4, o paradoxo do relativismo. Bom, tudo o que vimos até aqui soa perfeitamente lógico e analítico, não é? Mas esconde uma tensão gigantesca que é o grande clímax da antropologia metodológica. A antropóloga Rita Segato aponta um paradoxo inescapável. O trabalho científico exige o uso de uma operação que relativiza. Quem pesquisa olha de fora, compara, analisa simbolicamente. Só que o objetivo final é compreender uma crença nativa por dentro, nos próprios termos de quem acredita. O problema? Os fiéis que seguem aquela crença a vivenciam como algo absoluto. Eles não acham que a fé deles é só mais um entre vários sistemas culturais de símbolos. Eles acreditam que é a verdade fundamental do universo. Como então a ciência pode de fato aprender o interior de uma fé absoluta se a sua principal ferramenta de trabalho é justamente o relativismo? É uma contradição belíssima e desafiadora e é o que mantém o campo vivo e em constante debate. Chegamos ao nosso quinto e último ponto: o fenômeno totalmente humano. Esse paradoxo irresolvível é o que torna o estudo tão incrivelmente rico. E nos traz a premissa que legitima tudo que foi analisado hoje. Tem uma citação do Cornelis Petrus Tiller que resume a nossa jornada com perfeição. O objeto da ciência e da religião nunca foi o supra-humano, o transcendental puro ou a prova do divino. O objeto de estudo é a própria fé baseada nesse supra-humano. A missão de qualquer pesquisador na área, seja através da ótica de Durkheim, Freud, Eliade ou Geertz, é investigar a religião estritamente como um fenômeno totalmente humano. No fim das contas, estudar os deuses, os totens e os símbolos é, sem dúvida, a maneira mais profunda que existe de estudar o próprio ser humano, as emoções, as projeções e essas complexas teias sociais que a gente cria para não estar sozinho no universo. E isso deixa uma reflexão final que a gente não pode ignorar. Depois de ver como a academia disseca, organiza e relativiza aquilo que há de mais sagrado nas culturas mundiais, fica a pergunta no ar: como sustentar esse espelho humano muda a maneira como compreendemos as nossas próprias crenças mais profundas hoje? Quando cai a ficha de que somos todos, inevitavelmente, construtores e habitantes de mundos simbólicos, o que isso revela sobre as verdades absolutas que cada um carrega? A resposta para isso é um convite contínuo à descoberta. Encerramos por aqui essa análise visual. Um abraço e até a próxima.